Olá, programa Educare mais uma vez com você aqui pelo canal Net Cidade. Neste mês completando um ano no ar, trazendo sempre informação sobre comportamento, educação, sociedade, enfim, assuntos muito interessantes que com certeza você vai ficar aí muito interessado. Hoje nós vamos falar sobre liderança e empreendedorismo. Você pode participar aqui do nosso programa através do e-mail programaabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Nosso convidado de hoje é Arthur Mainardi Júnior, que é gestor de projetos na área de liderança e empreendedorismo. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, como vai? Você hoje aqui no nosso programa de aniversário de um ano. Pois é, muito bom, né? Para falar de um assunto muito importante hoje, que é a questão de liderança e empreendedorismo, né? Sim, é um assunto hoje que extrapola, né, o muro da escola, é uma necessidade hoje para a empregabilidade, para a colocação do profissional no mercado, e a Lego acabou desenvolvendo um programa de liderança e empreendedorismo, chama Lego Líder, e esse programa é aplicado hoje em diversas instituições, está fazendo bastante sucesso. E o que do que a gente conversou, do que eu conheço, do projeto que eu achei mais interessante, é que essa questão da liderança e do empreendedorismo, ela é trabalhada sem ficar dando palestras sobre liderança e empreendedorismo, né? Ela tem, eu acho que duas formas, né, de atuar. Uma é utilizando, né, toda a tecnologia para atrair o aluno. O foco são jovens de 10 a 15 anos, e ele não vem para nada de especificamente liderança e empreendedorismo. Por mais que ele saiba que é um projeto de liderança e empreendedorismo, ele é convidado a participar de desafios. Então, a cada 6 meses nós temos um desafio, então um desafio na montanha, um desafio na cidade, um desafio na caverna, e ele vem para esse desafio. Toda aula ele tem uma montagem, ele tem um desafio, ele tem uma coisa para fazer, e é isso que o motiva. Paralelo a isso, nós trabalhamos atitudes, valores, né, especificamente ligados a empreendedorismo e liderança. E dentro desse projeto, tem as questões assim, que não é assim, o que tem o perfil de líder é que vai ser o líder. Tem toda uma questão que é trabalhada para que todos passem por situações para poder vivenciar esse tipo de coisa, né? Eles acabam fazendo um rodízio, né? Então eles trabalham em equipes de 3 alunos, cada um deles faz uma função. Então, a cada semana, ele exerce uma função. E aí, até nesse exercício, também tem um trabalhar de respeito, de habilidade. Eu, por exemplo, essa semana tenho habilidade, ou estou escalado para fazer a programação. Mas não é a minha melhor aptidão, eu não sou tão bom em programação. E você é muito boa em programação. Então, você vai me ajudar a desenvolver essa competência. E esse rodízio acaba sendo trabalhado também de forma bem sutil, porque eles não estão muito preocupados com isso, eles estão focados no desafio, na aventura, no tema, na revista, né, na história em quadrinho, ele está focado e motivado nesse trabalho. E isso é bem interessante. Essa semana, inclusive, nós recebemos um educador que presenciou um aluno que nesse dia ele queria programar. E aí ele, inclusive, chorou, tal, porque ele queria programar. E a habilidade aí do mediador, porque essas aventuras são mediadas, né? Então tem um profissional mediando essas situações. E a habilidade do mediador em, olha, essa não é a sua semana para programar. E essas questões todas que são trabalhadas no dia a dia, na aula, são as questões que futuramente ele vai encontrar no escritório, na vida profissional. Eu quero fazer isso, mas hoje eu não posso, hoje eu não tenho condição. Então, isso a gente já vai trabalhando, mas de uma forma bem tranquila, bem lúdica e bastante motivadora para quem está participando. E isso hoje é o que mais se cobra dos profissionais. Realmente, às vezes as pessoas têm um currículo excelente, né? São contratados, até outro dia eu vi uma reportagem, né? Contratado pelo currículo e demitido pelo comportamento, porque ele tem muito conhecimento, mas ele não tem as habilidades
para poder trabalhar em equipe, ter tolerância, enfim, essas atitudes que são necessárias para o profissional hoje, né? E é exatamente aí que é a preocupação da divisão educacional do grupo. Ela vem focar exatamente esse tipo de não ser admitido, né, pelo currículo e demitido pela atitude. É eu trabalhar desde a mais tenra idade o comportamento, o respeito ao próximo, né, a liberdade de ação ao mesmo tempo, até onde vai a minha liberdade, a parte de comportamento, de interação, de equipe. Isso é bem interessante e isso a gente acaba vivenciando e presenciando quase todo dia, né, nas aventuras que eles participam. Isso é trabalhado desde a pré-escola? Nesse momento, nós estamos com esse projeto em funcionamento, em aplicação de 9 a 15 anos. 9, 10 a 15 anos. Já tem para os menores e essa semana foi divulgado na mídia já para o mercado corporativo. Então, ele já está também no mercado corporativo. Especificamente hoje, eu trouxe, né, algumas peças, alguns desafios focados de 10 a 15 anos. Mas já estamos trabalhando no mundo corporativo. E o interessante é ver os empresários, os executivos trabalhando dessa forma e aí todo mundo fica criança, né, no desafio e acaba praticando, desenvolvendo essas habilidades e competências. Até porque essa geração, né, que está no mercado de trabalho hoje, eu acho que nem existia esse tipo de material, de atividade para a gente desenvolver na escola, né? Tinha os blocos de montar, mas não se tinha nem a gente até trabalhava essas habilidades muitas vezes, brincando, né, com os amigos, com os irmãos, mas não tinha esse mediador, essa visão, né, de realmente se trabalhar essas competências, né? O importante nesse momento, eu só vou exemplificar, né? Os alunos vêm para essa aventura que acontece durante um semestre com um tema motivacional. Esse é o grande mote, esse é o grande motivador, é o grande desafio que ele tem, é exatamente esse, é trabalhar especificamente aquela aventura. Mas, dando um exemplo, eu peguei hoje só para ilustrar um pouquinho disso, como é que acontece uma aventura. Nós temos uma aventura dividida em 8 aulas, né? Então são 8 encontros. Ele vem para 8 momentos trabalhar. Um momento é um momento de introdução, o que eu posso, o que eu não posso, como é que eu vou poder interagir, como é que eu vou poder trabalhar. E para cada episódio eu tenho um tema. Especificamente aqui eu estou falando de uma aventura no oceano, então eu tenho lá uma história em quadrinho falando sobre uma expedição em Lemúria. Então eles estão lá no fundo do mar. A liderança empreendedora para esse episódio é ter coragem para assumir risco. E a atitude, iniciativa. Ele só vai ter coragem para assumir risco se ele tiver iniciativa. Esse é o grande desafio e é o grande foco do trabalho. A atitude, o valor, a liderança empreendedora que nós vamos trabalhar. Claro que ele vai trabalhar, quando ele vem para o desafio, conceitos tecnológicos, tecnologia, ele tem aí uma parte de acompanhamento no site, ele tem uma missão. Mas para a gente ter uma ideia, por exemplo, nessa aventura de liderança empreendedora, eu estava falando das necessidades de mercado. Nós vamos trabalhar nessa aventura, ter coragem para assumir risco, aprender sempre, ser otimista, acreditar nos outros, levar a vida com equilíbrio, buscar sinergia, servir os outros. Então, de uma forma ou de outra, para não ser demitido pela atitude, é isso que a gente se propõe. É estar trabalhando as lideranças empreendedoras e as atitudes. Iniciativa, receptividade, participação, liderança emergencial, integração, envolvimento, empatia. O mercado tem aceitado de uma forma extremamente boa essa proposta, por quê? Porque ela é útil no relacionamento na família, no relacionamento na escola e na vida futura do aluno. Não importa se nós estamos com esse projeto numa escola, num condomínio, num shopping, numa igreja. Nós estamos trabalhando essa comunidade para o mercado futuro, para a vida futura dele. Então, isso tem tido uma receptividade muito legal. E o que eu acho interessante é a questão assim que o professor ou o mediador está ali, como você disse, independente de estar na igreja, numa escola, porque esse projeto é desenvolvido em várias comunidades, não só escolar, o quanto se tem a oportunidade de conhecer o outro.
Porque às vezes numa atividade ali do dia a dia, ou você não tem a oportunidade de saber como o outro vai reagir diante de determinada situação. Então, eu acho que é uma grande oportunidade também para aprender a conhecer o outro, no caso, o mediador, o professor que está ali, também saber orientar onde que esse aluno precisa ser mais contido, aonde ele precisa ser ali, o tímido, talvez ser mais exposto. Então, quem está ali mediando também tem essa grande oportunidade de até ajudar o aluno que, de repente, não tem oportunidade em outra situação de se expor ou de mostrar o que ele sabe, e nessa atividade ele vai ter essa oportunidade, né? Ele não tem, né, para essa aventura, ele vem completamente desarmado. Ele não precisa de nota, ele vem para vencer um desafio, então ele está totalmente aberto e acaba se expondo, colocando essas situações. É bastante interessante, até alguns questionamentos, às vezes, que a gente recebe, o pai perguntando, tá bom, ele vem para esse desafio, para esse momento, e se ele não conseguir montar, como é que vai ficar? E se ele não conseguir vencer o desafio? E se ele não tiver tempo? E aí o que a gente traz de questionamento para o pai e acaba tendo a oportunidade de trabalhar com mediação na equipe e na vida profissional, não é assim? Aí ele vai ter que aprender a lidar com a frustração, exatamente, né? De não ter ganho. E nada melhor do que começar a aprender a trabalhar com a frustração agora, também, né? Não só a frustração, todas esse conjunto situação, que a gente está dizendo, essas diversas situações. Mas esse é um questionamento bastante forte e muitas vezes, né, eu acabo, quando eu venho falar, quando eu vou para alguns lugares, eu acabo levando alguns takes de frustração, de vencimento de obstáculo, e é interessante porque a frustração nesse momento de aventura é lúdico, é gostoso, porque, não consegui, vamos tentar de novo. Então ele tá à vontade, ele está disposto. E é isso que a gente tem que projetar, que trazer para a vida profissional, para a vida futura, para a vida dele, de relacionamento com o próximo, de respeito e tudo mais. Porque isso realmente é o que é importante para a vida, né? Exatamente. Bom, nós estamos falando aqui sobre liderança e empreendedorismo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique aí.